Fala galera, bem-vindo mais uma vez aqui nos meus vídeos aqui no Rony Guppies. E pessoal, dando continuidade na série aí, segunda parte, por que que meus lebiches morrem? O que será que está acontecendo? Pessoal, se o algoritmo do YouTube te jogou você para esse vídeo e você não assistiu o primeiro vídeo, eu sugiro que você realmente veja o primeiro vídeo, porque lá tem informações muito importantes e detalhadas que vai ajudar muito você dar aquele start na sua criação, beleza? E agora comigo, você que já assistiu a primeira parte ou quer assistir também, pessoal, vamos lá, eu vou passar alguns parâmetros para vocês. Só recapitulando a primeira parte, a gente falou um pouquinho aí da aclimatização dos peixes, dos estresses, né? Da água descansada, falou um pouquinho da alimentação, né? Então eu passei para vocês o princípio básico no primeiro vídeo. Nesse vídeo, pessoal, eu vou me aprofundar um pouquinho mais, tá? Mas vamos dar continuidade aí à nossa sequência, beleza? Pessoal, dando continuidade à nossa sequência, um outro parâmetro que eu não comentei no primeiro, mas vamos dar continuidade agora, é a questão da temperatura, pessoal. A questão da temperatura, ela é essencial também para o peixe, tá ok? Então, o que nós temos que levar em consideração é o local aonde será feito, né, a criação. Então, o legal que você tenha uma estabilização da temperatura. Pode haver uma variação, sim, e isso também seria importante e eu vou explicar para vocês por quê. Mas já de antemão, falando na questão da temperatura ideal para os nossos guppies, pessoal, 25, 26 graus, ótima temperatura, é a temperatura bem satisfatória para eles, beleza? Pode variar para mais e para menos? Pode, mas eu vou passar algumas informações para você de questões de alta e baixa temperatura. Vamos lá, pessoal. Baixa temperatura. O quanto será que meu guppy aguenta? Pessoal, o guppy ele é muito resistente realmente a temperaturas baixas, tá? Quando eu falo temperaturas baixas, pessoal, os guppies podem chegar a resistir até 13 graus, né? Mais do que isso, eles já começam a falecer, tá? Mas eles podem chegar num pico aí de 13 graus, se eles estão todos assim sem doença, né? Se eles estão perfeitos, se eles estão com boa saúde, pode chegar nessa temperatura, não por muito tempo, tá? Mas pode chegar nessa temperatura. Acontece que nessas temperaturas baixas, o guppy ele para de se alimentar praticamente, porque é uma questão de metabolismo. O metabolismo dele abaixa e praticamente ele, entre aspas, está vegetando, né? Ele não vai correr mais atrás das fêmeas, ele não vai se reproduzir mais, as fêmeas com certeza também não vão reproduzir, então ele é bem resistente, só que temperatura baixa, o metabolismo do peixe, e você acaba perdendo eficiência. Porém, quando você abaixa o metabolismo do peixe, né, supostamente o peixe acaba teoricamente vivendo mais, né? Quando eu falo teoricamente vivendo mais, né, pessoal, porque você está abaixando o metabolismo do peixe. Eu não estou falando que você vai utilizar ele sempre a 13 graus, mas uma temperatura um pouco mais abaixo da convencional, 20 graus, 18 graus, legal. Ele vai sobreviver, ele vai ainda reproduzir e pode durar ainda mais, né?
porém o metabolismo dele abaixa e não é isso que a gente quer, né? Então, beleza, temperatura baixa aguenta, não por muito tempo, tá? No mínimo 13 graus. Claro, eu estou dando uma suposição de temperatura, mas existem linhas e linhas. Tem linhas mais resistentes e tem linhas menos resistentes, beleza? Pessoal, temperaturas altas, nossos guppies também aguentam, porém, nós temos um grande problema com temperatura alta. Qual que é o grande problema? Quanto mais você vai aumentando grau a grau na temperatura, você vai tendo diminuição de oxigênio na água, tá? O nível de saturação de oxigênio na água vai diminuindo, tá? Então chega um determinado momento que não há oxigênio suficiente para os peixes, a não ser que você tenha um sistema muito bem feito de circulação, onde a água ali fica muito bem oxigenada, ok? Eu já fiz testes aqui no meu sistema de circulação de água, chegou a 35 graus, tá? E eles estavam todos perfeitos, não morreu nenhum. Várias linhas eu tenho ali no sistema de circulação, chegou a 35 graus e não morreu nenhum. Porém ali, como é um sistema de circulação de alta oxigenação, além de estar a infusão do oxigênio na água, tem as plantas, né, onde fica um processo ali de um galão desse aqui com plantas e a lâmpada LED, tá? Isso faz também processo de fotossíntese, liberação de oxigênio na água, né? Então, só que é aquela questão, você aumenta demais, né, o metabolismo dos peixes, os peixes ficam super acelerados, comem todo momento que você der comida, tá? E consequentemente você está degradando mais o peixe porque você está aumentando o metabolismo dele. Beleza, pessoal? Mas é aquilo que a gente fala, o ideal é você manter a média de temperatura. A média de temperatura, como eu já falei, 25, 26 graus. É legal você ter uma queda de temperatura à noite? É legal, pessoal, porque isso, se você for analisar no meio ambiente, é o que ocorre, tá? À noite você tem uma queda de temperatura e durante o dia você tem um aumento da temperatura. Então você está fazendo uma oscilação de temperatura, o que é uma coisa normal para o peixe, né? Inclusive realmente para o peixe à noite, abaixar a questão da temperatura é legal, porque ele entra no processo de descanso, né? Então ele mesmo desacelera. Então com a temperatura baixa isso vai ajudar ele também a, vamos dizer assim, a entrar no processo de descanso, tá? Claro que se você tem um aquário e você tem um termostato, não tem sentido você ficar mexendo no seu termostato. Você deixa lá 25 graus e bola para frente, tá? Quando eu falo essa questão da temperatura, é caso você tenha uma estufa como a minha aqui, que você não tem como você ter aquecimento em todos os aquários. Então é natural que durante o dia a água dê uma esquentada e durante a noite ela perca calor e diminua um pouco a temperatura. Variação perfeita, é isso aí. Beleza, pessoal? Então 25, 26 graus, temperatura perfeita para os guppies, tá? Nessa temperatura eles vão ficar super reprodutivos, eles não vão se degradar, eles não vão perder eficiência, tá? Então é isso aí, questão da temperatura, fechou. Beleza, pessoal? Então vamos pular para o próximo parâmetro. Pessoal, quando eu expliquei para vocês de colocar os guppies num galão ou num aquário, em qualquer lugar que seja, pessoal, acho que tem muita gente que já ouviu falar de questão de ciclagem, tá? Muita gente prepara um sistema com ciclagem antes de colocar o peixe e etc e tal, que não sei o que, para formar uma colônia de bactérias. Pessoal, tranquilo, serve também, só que para os nossos guppies, pessoal, você não há necessidade inicial de você fazer a formação de colônias de bactérias. Eu vou explicar por quê. Porque
pessoal, o guppy, ele é um peixe muito pequeno, é um metabolismo muito pequeno, então ele consome muito pouco oxigênio, ele libera muito pouco amônia na água, entendeu? E isso não vai te dar inicialmente um pico muito grande, muito forte de amônia tóxica no seu aquário, a não ser que você lote o aquário, aí já é outra coisa. Quando eu estou falando que não vai dar pico é quando você tem um trio, por exemplo, tá? Então você colocando, você tendo lá sua aguinha descansada e liberando os guppies, todo aquele processo semanalmente, diariamente, vai ocorrer o processo de colonização de bactérias no seu aquário. E pessoal, por que essa colonização de bactérias é importante, não é? É isso que eu vou falar para vocês agora também. Pessoal, a colonização de bactérias é importante para você ter um ambiente estável, equilibrado. Por quê? Porque quando você tem um peixe lá, você coloca os peixes dentro do aquário e você não fez nenhum tipo de ciclagem, você está realmente começando a ciclar o seu aquário, o que acontece? Você vai ter alguns picos que ocorrem normalmente, que é justamente o pico de amônia, tá? E a amônia realmente ela é muito tóxica para o peixe. O que acaba acontecendo então? Acaba naturalmente se criando bactérias que vai consumir essa amônia e vai transformar em nitrito, tá pessoal? Então isso é natural acontecer e a gente espera que aconteça isso, porque quanto mais bactérias se formarem dentro lá do seu aquário, tá? Menos manutenção, entre aspas, você vai precisar fazer e mais estável as configurações da água vai ficar, tá? Então, mesmo no balde, aí você me pergunta, mas aonde vai colonizar essas bactérias? Pessoal, em todo aquário, em todo o balde, em todas as partes. Existem a casa, né, para nossas bactérias, né, que a gente chama de mídias biológicas, né? Então nada mais é do que umas mídias que você compra e lá ela tem um local estratégico para ela se colonizar lá, né? Então um local estratégico aonde ela ali dentro ela vai se proliferar, né? E ali ela vai viver porque tem um espaço ideal para ela. Não que ela não vai se formar no resto do aquário, vai se formar sim, tá? Porém, as mídias biológicas são legais para sistema de circulação, aonde você precisa ter um alto índice de circulação de água e você tem um lugar específico onde toda aquela água passa pelas mídias e ali que ocorre a transformação ali de amônia em nitrito. O nitrito, pessoal, é menos tóxico do que a amônia, tá? Então é por isso que é essencial ter essas bactérias dentro do nosso aquário, no nosso sistema de circulação ou no balde, etc e tal, porque é elas que vão fazer essa transformação em nitrito. E também existe também posteriormente as bactérias nitrificantes que vai transformar o nitrito, que é também tóxico para o peixe, e vai transformar em nitrato, ok? Nitrato, pessoal, é praticamente, entre aspas, a última etapa, né? Existe também bactérias que transformam o nitrato, né, em, se eu não me engano, em oxigênio, eu não lembro muito bem, mas existe algumas bactérias que quebram o nitrato também, mas principalmente quem consome o nitrato são as plantas, porque ela é praticamente um fertilizante, tá pessoal? Então você vê que tem tudo um processo, um ciclo biológico de formação, né? Eu realmente falo que esse processo de ciclo, né, biológico é essencial para o aquário, né? É a questão que eles chamam da ciclagem, porque você em algum momento você vai ter alguns picos, por exemplo, de amônia, né?
e você tem naqueles picos de amônia, o que vai acontecer? Vai começar a aparecer bactérias lá que vai transformar amônia em nitrito, né? Aí você vai começar a ter picos de nitrito. Aí nesses picos de nitrito vai começar a aparecer bactérias que consomem nitrito e passam para nitrato, fazem essa transformação. Beleza, pessoal? Então eu estou abordando bem superficialmente, não estou falando o nome de bactérias e etc e tal, porque são bastante, não é uma só, entendeu? São colônias, elas trabalham junto, camadas, é bem complexo, tá, pessoal? Então o mais importante é você saber que tem ali dentro, né, as bactérias, e elas são fundamentais. Quando eu comecei a minha criação lá na década de 80, 90, eu não sabia disso, e eu restartava toda vez o meu aquário, lógico, tirando os peixes, mas matando todas aquelas colônias que era a favor do peixe aquilo. Então eu matava e eu não sabia. E elas são essencial, entendeu? E elas ajudam no equilíbrio biológico do sistema. Então, às vezes você olha e fala assim, pô, mas o aquário do cara tá sujo, tá não sei o que, tá não sei o que lá. Parte daquela sujeira, tirando a parte orgânica, são as bactérias que estão se formando. Elas se formam em tudo, nas paredes, do vidro, do balde, nas laterais, elas se formam em tudo que é lugar, tá? Então, pessoal, a segunda etapa praticamente da questão aí que eu falei para vocês é a questão das bactérias em formação no seu aquário, no sistema de circulação, tá? Então, é isso aí, pessoal. Então, eu espero aí que você tenha chegado até o fim aí. Se você é novo no canal, já se inscreve, dá aquele like aí. Não esquece de assistir a primeira parte, tá? E logo vamos fazer a terceira parte aí, falando um pouquinho mais aí o que está acontecendo, que os seus bulbos estão morrendo, tá, pessoal? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!